Sim, agora começou a gravação, gente. Bom dia a todos. Então, dos objetivos meus, né, para essa aula, gente, é assim ensinar vocês a digitar em grego. Então, algumas coisas que você tem que fazer é assim configurar o seu computador, se ele tem Windows 10. Eu vou ensinar aqui, esse computador aqui, eu acho que está com Windows 10. Tudo bem? Então, aqui você vai aqui, ó, olhar aqui no cantinho, aqui no cantinho aqui, ó, embaixo, tem assim a palavra POR, palavra não, a sigla POR, né? PTB2, aqui embaixo, bem aqui embaixo, ó. Presta atenção aqui, ó, onde é que toma o cursor do mouse, ó. Vem aqui, ó, bem aqui embaixo, ó. Tá vendo essa barra aqui embaixo? Tem assim, olha, aí aparece ó, português, teclado português, Brasil, ABNT, né? Então você clica aqui, né? Aí vai ter assim, ó, português, Brasil, né? Teclado, preferência de idioma. Você vai clicar aqui em preferência de idioma, né? E aí ele vai abrir umas opções. Aí aqui, olha, tá vendo? Vai ter assim, idioma de exibição do Windows, não sei o quê, adicionar um idioma. Aí você vai aqui, né? Escolha um idioma para instalação. Aí você escreve assim, grego. Aí tem duas opções, LNK, Kipros. Aí você vai clicar aqui em LNK, aí aqui avançar, aí aqui instalar, você clica assim, instalar, aí ele vai instalar, né, o grego, né, no coisa. Cuidado para não modificar aqui, ó, esse aqui, ó, se você modificar aqui, depois, ele vai mudar tudo para grego no seu computador. Então, se você mexer aqui, ó, nessa idioma de exibição do Windows, se botar grego, vai botar tudo em grego no seu computador. Aí você vai aqui no grego, né? Você clica aqui, ó, no grego, aí tem assim, opções. Opções. Estão vendo aqui, ó? Apareceu opções de idioma grego, né? Aí tá dizendo assim, digitação básica. Aí tá baixando, né? Ele tá baixando, né? Que as configurações. E aí aqui, olha, você tem assim, adicionar um teclado. Tá vendo aqui embaixo? Adicionar um teclado. Aí você tá vendo aqui, olha, grego, latino, isso aqui, ó. Aí tem assim essa opção aqui, ó, grego arcaico, grego arcaico. Aí você clica nessa opção aqui, ó, grego arcaico. Aí se você quiser, você pode ficar com os dois teclados, o do grego que é monotônico, que só tem um acento só, ou do grego arcaico, que vai ter todos os três acentos, os espíritos, né? Aí, se você quiser, você escolhe qual é que você vai ficar. Você vai ficar com esse, você vai ficar com esse. Você está entendendo? Mas agora, enquanto isso, aí você quiser, você pode remover, ficar só com um teclado só. Aí eu fiquei só com o arcaico. Vocês estão vendo aqui? Então ele está aqui baixando. Ele está baixando. Quando ele terminar de baixar, né? Ele vai dar a opção aqui. Acho que até talvez ele já tenha dado a opção. Vamos ver se ele deu a opção ou não. Aí aqui tinha aquele texto, né, que eu mandei para vocês ontem, não foi? Aí aqui, ó, vocês percebem, se você ficar olhando, né? Aí você vai ver, ó, vai haver aqui, ó, tem aqui uma palavrinha, ó, tá escrito errado, né? Não era para ser de Caiópolis, ou de Caiópolis, né? Aí tá, como é que tá escrito aí? Hein? O que tá escrito aí? Aqui, o que tá escrito aqui? Tá escrito de Caiópolis. Diac, Diaquiópolis. Isso, de Aqueópolis, exatamente. Bom dia, Ronald. Bom dia. Aí, então, como é que eu vou fazer para modificar isso aqui, né? Eu tenho que apagar, né? Aí, como é que eu vou? Eu vou aqui embaixo, ó, onde tem assim aquele português, né? Existe também um atalho de teclado que eu nunca decorei, e você, tipo Alt, alguma coisa, você vai mudar essa opção automaticamente. Mas, olha, você clica aqui, ó, vai ter aqui, ó,
opções de teclado diferentes, ó, tá vendo? Ó? Português, Brasil, aí grego, teclado arcaico. Eu cliquei, aí mudou o teclado para grego, teclado arcaico. Então eu vou aqui, né? Eu vou aqui apagar aqui o A, né? Aí eu vou aqui, né? O cursor, eu vou apertar aqui na letra A no meu teclado, aí vai aparecer um alfa. Vocês viram? Apareceu um alfa. Todo mundo acompanhou? Às vezes, deixa eu ver se eu. Sim. Sim, então, eu espero que todo mundo tenha acompanhado aqui. Olha, eu consegui, com sucesso, instalar o teclado grego no meu computador Windows 10. Aí, quando eu quiser mudar aqui para o português, eu vou aqui, aí clico aqui, mudo. Por exemplo, aqui, olha, na transliteração, eu fiz uma transliteração automática. Aí, por isso, ele transliterou do mesmo jeito, como estava escrito lá em grego. Aí botei aqui, ajeitei, ó, de Caiópolis. Pronto, ajeitei, de Caiópolis. Aí, mas professor, como é que faz essa transliteração automática? Eu não sei, mas me ensina aí como é que é. Então, existe um site, é um site bem óbvio, que é em inglês, que é Transliterate, transliterate.com, né? Transliterate.com. Vocês estão entendendo? Transliterate.com. Aí, para que serve esse site? Olha aqui, ele vai transliterar texto em grego antigo ou em hebraico para alguma forma de transliteração. Então, se eu pego aqui, olha, se eu pegar essa aqui, ó, de Caiópolis alá pros tonoi conbadidzem. Eu pego aqui, copio, eu vou lá no transliterate.com, aí clico aqui, aí eu colo, tá vendo? Aí eu aperto assim, transform. Aí ele vai dar 3 opções de transliteração. Ó, essa opção aqui mais complicada, e tem mais, ele vai, ele vai colocar os acentos, vocês estão entendendo? Ele vai colocar o acento agudo, o acento grave, o acento circunflexo, ele vai colocar o chapeuzinho, igual o nosso, o acento circunflexo. E é que essa opção aqui sem os acentos, só com o macron para poder diferenciar o eta do y e o ômega do ômicron. Então essa aqui ele chama de transliteração latina e essa aqui ele chama de transliteração da Sociedade de Literatura Bíblica. E aí também a opção do beta code que é esse código aqui que você pode usar, né? Olha, onde a letra maiúscula vai ser acompanhada do asterisco, onde o acento agudo é uma barra, né? Onde o espírito é um parênteses, e onde, por exemplo, o circunflexo é um sinal de igual. Vocês estão entendendo o que é o beta code? Depois vocês podem procurar uma tabelinha, né, de conversão de beta code para grego antigo. Existem vários dicionários online que usam beta code para facilitar a consulta. Tá bom? Tudo tranquilo? Estamos acompanhando a aula hoje? Tá tudo bem? Aí aqui, gente, eu preciso falar algumas coisinhas sobre esses sinais diacríticos. Então, existem os sinais diacríticos, né? Você tem três acentos em grego, né? Você tem o acento agudo, o acento grave e o acento circunflexo. Aqui você tem uns sinais diacríticos que a gente usa no latim e que a gente às vezes usa também no grego. São esses sinais aqui que eu vou mostrar, ó, tá vendo? Eu vou dar um zoom aqui, ó, se você tiver no celular, tiver dado um zoom, desculpa aí. Aí aqui, ó, tá vendo aqui, ó, esse sinal aqui, ele se chama bráquia. Ele significa breve, de curta duração, ou curta duração. Ele coloca em cima de uma vogal, às vezes, para marcar bem que ela é uma vogal breve. E existe esse outro, que é uma barrinha, né? Que, ó, chama de macron, que significa longa duração. Que a gente coloca, às vezes, em cima de uma
vogal para querer dizer que ela é de longa duração. Aí que você pode ver aqui o A, U, né, longos, né? O alfa longo, iota longo, y longo, né? Nesse livro aqui, ele não vai usar muito a bráquia, vai usar mais o macron. Então, quando não tem o macron, você entende que deve ser breve, a vogal. Aí o eta e o ômega sempre vão ser longos. E a maioria dos ditongos também vai ser longo, viu? Ditongos normalmente são longos. Existem dois ditongos que são breves, que são o alfa iota e o ômicron iota, quando eles aparecem no final de palavras. Mas depois a gente vai ver isso. Aí aqui, gente, o que mais tinha para mostrar para vocês aqui sobre os sinais diacríticos? Então, você tem aqui o circunflexo, ele vai ter essas três formas de representação. Nos meus textos, normalmente ele vai aparecer um tio, porque essa é a forma que ele aparece quando você escreve Times, com a fonte Times New Roman, né, em grego. Ele vai aparecer com essa forma de tio. Mas, no livro, vocês vão encontrar uma outra fonte, que o sinal vai aparecer como essa aqui, com uma curva, que é como se fosse uma, uma bráquia invertida. Vocês estão entendendo? A bráquia é assim, né? E esse circunflexo é como se fosse a bráquia invertida. Vocês estão entendendo? E aí o circunflexo, que vocês conhecem mais de português, é esse aqui, né? Que a gente chama carinhosamente de chapeuzinho, né? Na escola. Então, isso aqui, esse acento, ele era um acento tonal, que é musical, um pouco complicado de explicar como é que era, mas seria alguma coisa como um tom ascendente e descendente, né? Seria alguma coisa com a, e, vocês estão entendendo? Algo que sobe e desce. Se você tem uma experiência com chinês ou com música, talvez você consiga entender melhor. Mas na prática a gente usa apenas com uma intensidade alta. A gente não consegue reproduzir, quando a gente está lendo o grego, né, antigo, tanto esse tom ascendente e descendente. Às vezes, quando você está fazendo uma recitação de poesia, né, você vai querer, né, tentar reproduzir, né, esse tom, né, ascendente e descendente, né? Ele é como se fosse uma união do acento agudo com o acento grave. O acento agudo, ele dá essa ideia de um tom ascendente, né? Já diz agudo, né? Um acento grave, ele seria, né, um descendente, mas algumas pessoas defendem que ele seria neutro, né? O descendente ele seria alguma coisa como neutro, né? Como se o tom da voz ficasse reto no grave. Vocês estão entendendo? Como se você estivesse falando roboticamente, né? Roboticamente. Professor, Oi. mas eu li ali no material que em algum momento o grego antigo deixou de ter essa entonação mais musical, né? Sim. Aí O... a dúvida é a seguinte: naquela época se grafava já esses sinais diacríticos. Não. Não, Naquela época não se grafava o sinal diacrítico. é O da que memória idiomática esse movimento de ascendência e descendência que tardiamente se acrescentou o sinal. Isso, exatamente. O que a gente tem, tipo, é anedotas. Tipo assim, o fulano de tal estava apresentando uma tragédia e aí ele estava falando de um jeito e aí ele falou de um outro jeito que criou assim um trocadilho. Vocês estão entendendo? Ele estava dizendo assim, tipo,
É porque aqui eu não tenho um exemplo para mostrar assim exatamente, mas era tipo assim, ele estava falando de uma coisa muito triste e aí de repente ele entrou, só que ele por causa que ele não pronunciou direito a palavra, ele parecia que ele estava falando de doninhas, de doninha. Doninha era como se fosse o bicho de estimação, né, na Grécia Antiga. Vocês estão entendendo? Então, todo mundo riu. No meio da tragédia, todo mundo riu. Aí então os gramáticos posteriores, lá no Egito, lá em Alexandria, eles vão contar essas histórias e vão usar esses sinais, né, para explicar para a gente, tá entendendo? Por que acontecia esses mal entendidos. Então, o trocadilho, ele não é só semântico, ele poderia ser fonético também. Sim, sim, exatamente. Como provavelmente acontece no mandarim, né? Isso. Não, muito, muito. No japonês também. No japonês, línguas asiáticas costumam ter muito, muito trocadilho. E é por isso que eles têm ideogramas, né? E não desistem dos ideogramas. Porque aí um ideograma pode soar da mesma maneira que o outro ideograma, mas você olhando, você sabe, não, isso aqui significa isso, não significa aquilo. Entendi. Pois é. Então, na verdade, esses sinais diacríticos, eles foram criados pelos gramáticos muito posteriormente à Grécia clássica, lá do século V a.C. Mas a maior parte do grego que foi lido e falado já tinha, né, isso aqui. Então, nós tivemos aí. Vocês têm que pensar na Idade Média, gente. A Idade Média é muito grande. É muito grande. 1000 anos, gente. 1000 anos. Tá entendendo? Então, durante 1000 anos, você tinha isso. E, tipo, você podia até não usar. Não era todo mundo que usava. Mas o gramático, ele usava. Tá entendendo? Quando o copista, nem sempre ele usava. Copista, quando ele estava copiando textos, nem sempre ele usava. Ele usava, às vezes, só as letras em sequência. Tá entendendo? Não usava, né? O desenho desses sinais nem sempre era idêntico, né? Vocês estão vendo aqui, ó, nós estamos aqui no computador e tem 3 variações para o mesmo sinal, né? Não é? Fonte diferente. Imagina quando isso era feito à mão. Aí cada um fazia um pouco diferente, né? Esses sinais. Aí agora aqui, então, eu estou explicando isso para que você entenda essas marcações nas edições modernas dos textos antigos. Tudo bem? Ótimo. Aí agora aqui, o que é o espírito? A palavra espírito, ela pode gerar uma ambiguidade aí, que vocês possam entender, mas quando a gente fala de espírito, a gente está se referindo a sinais diacríticos também. Esses sinais, porque a palavra pneuma, sabe o pneu do carro, né? O pneu, né? Pneuma significa várias coisas. Significa vento, significa sopro, significa respiração e significa também espírito, num sentido mais religioso. Vocês estão entendendo? E aí, no nosso contexto gramatical, pneuma era um sinal diacrítico que era usado para marcar a, a, a aspiração no começo de palavra, começada por vogal. A aspiração ou a não aspiração. Porque você vai ter dois tipos. Você vai ter aqui a aspiração e a não aspiração. Então, por exemplo, aqui, hen, ou hen. Vocês estão vendo aqui, eu vou dar um zoom bem grande aqui, ó. Hen, né? Aqui é pronunciado hen. E esse espírito, esse sinalzinho aqui, que parece como se fosse assim um abre aspas, que fica em cima da vogal,
vai ser o que a gente chama de espírito, ou marca de aspiração. Marca de aspiração. Então, ele vai marcar, né, que vai haver uma aspiração nessa vogal no início da palavra. Então, não vai pronunciar N, vai pronunciar REN. Assim como nessa outra palavra aqui, você não vai pronunciar U, você vai pronunciar RU. O espírito, ele é colocado, normalmente, no segundo elemento dos ditongos. Esse ditongo aqui, o problema é que ele, na verdade, não é um ditongo, ele logo ele vira um dígrafo, né? Logo no começo, né, do grego clássico, ele já vira um dígrafo. Ele deixa de ser um ditongo e vira um dígrafo. Então, ele é U, pra gente. U, né? Longo, né? Sempre longo. Então, é Ru, Ru, Ru. Vocês estão vendo aqui? Ru. Naquela época, no começo do alfabeto, você tinha uma letra H já, mas essa letra H, ela que deu origem à nossa letra H, né? Vocês estão entendendo? A letra H era era uma letra lá do alfabeto fenício. Quando chega no grego, em algum momento ela é usada, né? Também para poder representar o som de aspiração inicial. Mas aí ela também passa a ser usada para representar uma vogal longa, o eta, o eta. E aí eles param de usar o H para representar essa aspiração e começam a usar para representar a vogal longa, é. Vocês estão entendendo? E aí o espírito, ele vai passar por transformações. E aí, tipo, você pega o H e você divide o H no meio. Aí você começa a usar o H, metade do H, para poder ser a representação do espírito. E aí isso vai se estilizando na letra cursiva até virar essa coisa mais arredondinha. Vocês estão entendendo? Às vezes, ajuda às vezes fazer um desenhinho. Deixa eu ver se eu faço aqui um desenho aqui para vocês. Isso é porque eu não estou achando o Paint normal, estou achando só o Paint 3D. Então, em grego, o espírito se diz pneuma, né? Isso, pneuma. De pneumonia também, né? Exatamente. É a aspiração, a respiração. Uhum. Enquanto ele aqui termina de abrir, deixa eu ver aqui. Espera. Acho que vai abrir. Pronto, deixa eu ver se eu faço aqui o que eu queria fazer para vocês. Espera. Não é isso. Aqui. Imagina aqui que no começo do alfabeto você tinha essa letra aqui, que ela vinha lá do fenício e entrou no grego. Então, para a gente parece com H, né? E representava uma aspiração. Deixa eu ver se eu faço aqui uma coisa melhor. Não, é bem melhor desse jeito. Deixa eu ver aqui. Então, você tinha aqui, né, essa letra aqui, para a gente parecia um H e representava o som de aspiração, lá no fenício, lá nas línguas semíticas, né, o hebraico, né, no começo. Aí chega, né, lá na Grécia, né, eles começam a usar, mas eles param de usar só com uma aspiração e começam a usar também para representar uma vogal longa, como é. Vocês estão entendendo? E aí eles não param de usar isso aqui como H, eles não vamos estilizar. Aí o que eles fazem? Eles cortam isso aqui no meio, aí ó, faz assim um sinal assim e um outro sinal assim. Vocês estão entendendo? Aí isso aqui representava, isso aqui era nada. Vocês estão entendendo? Isso aqui começa a representar a aspiração e isso aqui não representa nada. E aí isso vai se estilizando com o tempo. Aí isso aqui, ó,
vira tipo isso, isso aqui vira tipo isso, em cima de uma vogal, assim como um alvo. Tá dando para entender? Deu para acompanhar, Ronald? Com dificuldade, né? Com uma certa dificuldade, mas deu. E, inclusive, ela se chama Helena, aspirada. Não, deu para entender da onde é que surgiu os espíritos, gente? Deu para É, entender ela, a origem dos e ela espíritos? também entendeu que o H dela foi partido ao meio. Isso. Mas você percebe que o nome dela já começava com E, tá entendendo? Não era o E, tá Sim. entendendo? Então, tinha os dois, tinha os dois. Assim como o nome da Grécia. Uhum. Ela ali, né? Isso. Hélade, Hellas. Uhum. Então, é essa coisa. Então, eu espero que vocês tenham entendido. Vai ficar gravado aí, depois o pessoal dá uma olhada. Pronto. Aí aqui, então, quando você tem o espírito rude ou espírito áspero, assim você vai ter aspiração no início da palavra. Ele vai ser colocado em cima da vogal ou em cima do segundo elemento do ditongo. Quando você não tem aspiração no início da palavra, ela vai ser colocada assim um espírito brando ou espírito suave. Isso também em cima da vogal inicial da palavra ou em cima do segundo elemento do ditongo. Todo mundo está entendendo como é que usa os espíritos? Ou sinais de aspiração? Todo mundo entendeu? Espero que sim. Às vezes a gente coloca também em cima do ró inicial. Olha, esse aqui é o espírito rude, ou espírito áspero, e colocado em cima da vogal inicial para marcar que tem uma aspiração inicial. Você vai pronunciar hen, hen. E vai aparecer uma abre aspas, ou uma apóstrofe. E aqui, então, aqui embaixo é o espírito brando, ou sinal de aspiração brando, que é o sinal que não tem aspiração inicial. Então, aqui você vai pronunciar N, e aqui você vai pronunciar U. Então, esse aqui é o espírito rude, ou espírito áspero. Esse aqui é o espírito brando, ou suave. Sinal a gente pode chamar de sinal de aspiração. Aí a gente às vezes coloca também em cima do Ró, quando o Ró é inicial. Mas aí a gente tem muitas teorias dizendo assim como é que isso era pronunciado, né? Algumas pessoas vão dizer que é como se fosse assim uma, como se fosse um R assim, se você estivesse sussurrando assim, ró, 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 colocando a aspiração, né? Ró, 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 ró. Não sei se vocês estão conseguindo pegar ró, ró, a minha aspiração. Ró, ró, né? Mas é isso que eu estou tentando. Eu estou falando para tentar explicar. Aí aqui você tinha também, aqui não fala, mas você tinha também uma dierese, que era como se fosse o nosso trema, que a gente tinha, né? O trema, aqueles dois pontinhos. E você vai usar o trema quando não tiver ditongo, quando não tiver ditongo. Então, se você coloca o trema para marcar que não tem ditongo, não se junta na mesma sílaba. Mas é muito incomum, porque a língua grega, até hoje, ela tenta acabar com os ditongos, com os hiatos, acabar com os hiatos. Ela tenta fazer ditongos e tenta monotongar os ditongos, transformar os ditongos numa só vogal. É uma tendência, né? Assim como a gente tem também um pouco a monotongação em português. Por exemplo, a gente não diz touro, a gente diz touro. A gente não diz loira ou loura, a gente diz loura. Vocês estão entendendo? Isso é a monotongação.
Então, a tendência, né, para facilitar, né, a fala, né, é você sair, né, do hiato para um ditongo e ir para uma só vogal. Deixa eu ver o que mais assim que eu posso mostrar para vocês aqui. Assim, a gente pode classificar as consoantes, né, em algumas classificações. A gente pode falar que as consoantes, existem consoantes duplas, que a gente vai tender a pronunciar elas separadamente. Então, você vai dizer l, l, m, p, 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 t, t, mas às vezes você não vai conseguir. Você vai acabar pronunciando como se fosse uma só consoante. Aí, isso aqui é gama, gama, né? Aí aqui, por exemplo, isso vai ser importante, às vezes também, nesse caso aqui, você não vai pronunciar igual. Você vai pronunciar a primeira como se fosse uma nasal. Você vai dizer unga, unga, unca, unca. Eu estou aqui falando isso aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Vou dar um zoom, viu, gente? Quem está olhando o celular aí, cuidado. Estou falando disso aqui, ó. Então, isso aqui, ó, quando você tiver gamas seguidos, ou gama kappa, gama xi, gama ki, você vai pronunciar unga, unga, unca, unca, unxa, unxa e unca, unca. Deu para entender? O primeiro gama você vai pronunciar nasal. A língua vai lá atrás. Não é aqui na frente, não. É lá atrás. Na escrita a gente coloca um N, mas é como lá atrás. G, G, K, K, Xa, Xa, K. Como Ancura, Ancura, Ancura. E Angelos, Angelos, Angelos. Hoje a aula está sendo mais teoria, tá entendendo? Só para a gente tentar fixar bem isso aqui, né? Você tinha umas consoantes duplas, que era o zeta, que a teoria, né, diz que ele poderia ser a representação da sequência sigma delta ou delta sigma, mas isso é debatido. No Atenas D, eles defendem essa pronúncia sigma delta. Então, o nome do livro é Atenas D, transliterado, né, para o alfabeto latino, né, que significa para Atenas, para Atenas. Então, nome do deus Zeus, né, seria pronunciado Zeus, Zeus. Isso teria uma relação direta com a palavra Deus, Deus, né, que vai dar o nosso Deus no português. Vocês estão entendendo? Espero que sim. Aí o xi, ele é também uma consoante dupla. O xi é uma consoante dupla. Mas ele não é só a união do kappa com sigma, não é só xan. Às vezes vai haver um encontro entre o gama e o sigma, e aí você não vai pronunciar gzi ou gsi, gsi, você vai pronunciar xio. Você pode até pronunciar gzi, mas na escrita vai estar assim, né? Si, o xi escrito. Então, ó, o, então, na escrita, vai aparecer o psi, muitas vezes, quando você vai juntar, né? Um ks, ksão, z, z, um ks, ks, ks. E aí, na pronúncia, a gente, na verdade, não vai falar dessa maneira. A gente vai tentar pronunciar tudo como psi, você não vai pronunciar z, z. Mas, por exemplo, quando chega lá, quando você vai aprender inglês, vai ter lá um x, e às vezes a pessoa vai dizer example, né? E a gente não fala exemplo. Na verdade, no português, ele simplifica, né? Essa consoante dupla. Então, por exemplo, a gente diz exemplo, exemplo. Vocês estão entendendo? A gente não diz example, nem example, né? A gente fala exemplo. Em outras palavras, como tóxico, tem gente que tem dificuldade de falar tóxico. E aí vai dizer tóxico, tóxico. Vocês estão entendendo? Aí o psi também é uma consoante dupla. Ele vai ser a união, né, de um p, de um b.
Aí aqui, ó, isso aqui é um erro de digitação, gente. Eu lembro disso, ó, erro de digitação tão terríveis. Então, esse delta aqui deveria ser um sigma também, viu? Esse delta aqui deveria ser um sigma. Então, é psa, 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 psa. Mas você vai pronunciar tudo com psa, psa, psa. Então, é um psi. É um pi, um sigma, um beta, um sigma. Não é esse delta aqui. Não tem esse delta aqui. Deveria ser um outro sigma. É um erro de digitação meu aqui, viu? Vocês estão entendendo? Gilson, Oi, Gilson, bom Mike, bom dia. dia. Gilson, tu poderia só repetir o Dzeta para mim, por favor? Que me bateu uma dúvida agora. Sim, o dzeta ele é um pouco polêmico, porque ele é uma consoante dupla. Ele é formado de outras duas consoantes ou de dois outros sons consonantais. E aí os gramáticos, na hora de explicar isso, aí eles não conseguiram fazer um papel tão bom para a gente. Então, eles vão dizer que é uma união de sigma e delta. E aí vai ter os partidos diferentes, né, de pronúncia. O Atenasde, ele vai dizer que a pronúncia deve ser Atenasde, Atenasde. Então é sigma delta, sigma delta. Então ele vai defender essa pronúncia. Então o nome de Zeus vai ser Deus, Deus, Deus. Vocês estão entendendo? E aí, mas aí vai ter outra escola que vai dizer, não, a ordem, na verdade, pode ser o contrário. Então, alguns vão defender, vai ser Zeus, Zeus, delta, sigma, delta, sigma. Então, vai haver defensores das duas ordens. Então, uns vão querer universalizar zda, zda, e outros vão universalizar z, z, z. Isso tudo evoluiu na pronúncia moderna para um som de Z, 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 Z. Então, no grego moderno, o zeta é pronunciado zita, zita, Z, Z, Z. Simplificou. Vocês estão entendendo? A confusão é saber em quais lugares se pronunciava zeta, em quais lugares se pronunciava zdeta, né? Em que épocas. É um pouco complicado de você avaliar. Tem até gente que faz uma tabelinha, né? Tá? Você pode dar uma olhada numa tabelinha para poder se orientar. Mas, assim, por exemplo, se você vai, por exemplo, pronunciar o grego do Novo Testamento, você pode querer fazer uma pronúncia assim, um pouco diferente da pronúncia lá do que você pressupõe que deva ter sido falada lá nas tragédias, nas comédias, no Platão, né? E aí pode pensar que teve influência, né, do latim, influência do hebraico, né? E aí tem uma tentativa histórica, né, de reproduzir, né, essa pronúncia, né? E aí depois, se vocês quiserem, eu mando algum material sobre isso para vocês. Quem tiver interesse numa pronúncia reconstituída do grego falado na Palestina durante o Império Romano. Tem livro só sobre isso, né? Então, e tem material também no YouTube tentando fazer isso, a pronúncia reconstituída do Koiné, do Koiné do Novo Testamento. Viu, Mike? Tem esse aspecto também. Aqui a gente tenta trabalhar com uma pronúncia reconstruída clássica, né? Século V a.C. Mas é claro que existe também a pronúncia erasmiana, que ela não é bem assim, ela é mais uma pronúncia escolar, que ela tenta se aproximar do grego moderno, mas ela é diferente, principalmente nas vogais. Tipo, é uma pronúncia etacista. Bate o pé e diz, olha, eu não vou pronunciar eta como se fosse i. Vou pronunciar eta como se fosse é. Ou e. É ou e. Mas não vou pronunciar como se fosse i. Vocês estão entendendo? As características da pronúncia erasmiana. Gibson, só por uma questão mesmo de curiosidade, né? Assim, a gente sabe que por muito tempo prevaleceu aqui no Brasil uma leitura do grego muito atrelada à pronúncia da Igreja Católica, né? Por uma questão mesmo cultural e geralmente
por ter termos muitos padres ensinando filosofia, grego, enfim. E aí você falou que a pronúncia adotada, vocês estão adotando aqui no CLAS, né? Essa pronúncia reconstituída clássica. Só por curiosidade mesmo, vocês estão adotando essa pronúncia por algum motivo de cunho linguístico, assim, baseado no que exatamente? Porque, assim, me parece que muitas vezes também tem essa questão da pronúncia, né, do grego, ou até mesmo do latim, está muito atrelado ao que acontece no eixo Rio-São Paulo, né? Quando eu fiz grego com Orlando, que foi o grego 1, está com muitas décadas, prevaleceu essa interpretação do delta mais sigma, não de zeta, né? E agora eu me vejo assim, tendo que rever essa pronúncia, falando de maneira Não, diferente. mas Aí eu queria olha, saber se você não, se tem assim, uma pronúncia hegemônica aqui no Brasil, em termos de academia, né? O que prevaleceu não, 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 hegemonicamente? não, não, assim, no Dzeta, na verdade, não é nem uma questão, não existe essa mudança de paradigma, né? Para o Dzeta, na verdade, na UFC, a maioria das pessoas pronuncia Zeta, como se fosse Delta Sigma, na verdade. Mas o material que a gente usa defende a pronúncia Sigma Delta. Vocês estão entendendo? Então, eu estou dizendo para vocês, olha, esse material ele vai tomar o partido da pronúncia Sigma Delta. Mas a gente, não, a maioria da gente não pronuncia assim, pronuncia Delta Sigma, pronuncia Zeta, Zeta, não pronuncia Zeta, Zeta. Vocês estão entendendo? Aqui no Brasil, aqui na UFC, então a maioria das pessoas vai pronunciar Zeta. Não é que há uma mudança de paradigma tão grande. Né? Apenas assim, o material que a gente usa defende isso. Tá entendendo? Uma pronúncia reconstruída como Zeta. Mas assim, tipo, em termos assim de escolares, os livros que você pegar, a maioria aqui em português vai defender uma pronúncia delta sigma e não a pronúncia sigma delta. Tudo bem? Tranquilo? Alguma dúvida? Beleza, beleza, beleza. Tudo bem, ótimo, ótimo. Pronto. Aí aqui você tinha as consoantes aspiradas, que eles vão ter às vezes você vai perceber que elas estão aspiradas porque tinha uma sequência entre havia assim, alguns fenômenos assim tipo de contração entre palavras, onde você tinha, né, e essas contrações vão mostrar para a gente que o som disso aqui era aquela consoante mais aspiração. Então, por exemplo, a gente sabe que o θ era a letra tal mais aspiração. O pi era a consoante pi mais aspiração. Então, era p, p. O ki era a consoante capa mais aspiração. K, k, k. Isso no período clássico. Mas é claro que isso vai se modificando com o tempo. Chega no grego moderno, aí isso aqui, esse θ, não vai ser mais só o tal aspirado. Ele vai virar uma interdental. A língua vai aqui nos dentes superiores, né? Roçar. Então vai aparecer o TH do inglês. Então vai ser assim, vai ser θ, θ, θ. Ou, na verdade, θ, θ, θ. No grego moderno, θ, θ. O que era o p, 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 vai simplificar para o f. O nosso o som de F, né? No português. Não, então não é fármacos, é fármacos, que vai simplificar, né? E que vai dar a nossa palavra farmácia, que em algum momento era escrito com PH no português, tentando resgatar a etimologia da palavra. Vocês estão entendendo? E aí vai haver uma simplificação também no que. O que lá, que se pronuncia, na pronúncia reconstruída, que se pronunciava, que deveria se pronunciar k, k, vai simplificar para um som mais aspirado, assim, h, h, h.
que tinha no grego moderno, tem duas versões desse h, h, h. É uma mais gutural, mais lá para trás, h, ha, ho, hu, e uma mais aqui próximo dos dentes, mais palatal, né? Sei lá, mais pro i, né? Você ri, ri, he, 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 ri, ri, he, he. Isso no grego moderno. Vocês estão entendendo? E algumas escolas vão usar essa pronúncia para o pronunciar o grego koiné, para pronunciar o grego antigo. Vocês estão entendendo? Usando esse som mais aspirado, assim. Ha, ha, ho, hu, he, hi. Tudo bem? E muita gente aqui vai usar também os outros, o som de TH do inglês, né? Fa, 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 teta, teta, para pronunciar, né, essa letra. E o fi vai usar, né, o F, né? Não vai dizer p, 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 vai pronunciar f, 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 vai pronunciar, né, então você tem muitas opções de pronúncia e você pode ficar dentro do aceitável. E a gente vai aceitar, todo mundo aqui no Brasil vai aceitar a sua pronúncia dessa maneira. Vocês estão entendendo? Eu só estou tentando mostrar, tipo, como é a pronúncia que o livro propõe. Tá certo? Aí aqui outras divisões das consoantes. As consoantes, elas às vezes se dividem em classes. Então você tem as consoantes nasais, que o som é produzido pela boca e saindo pelo nariz também, como m, n, e que é quando é seguido, né, de gama, 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 capa, gama, tsi, gama, ki. Então, você Então, n, E aí você tem as chamadas líquidas, que são chamadas laterais. São chamadas líquidas porque tem a seria como se você estivesse bebendo água, né? Seria parecido com beber água, né? Esse r e l. As sibilantes seria, né, o silvo, né, o som de silvo, né, s. As oclusivas, né, que elas são como se fosse um fechamento, né, do ar, dá uma parada do ar e solta. Então seria p, t, k. Isso seria a labial, seria p, os lábios se fecham, né, também chamado de bilabial, p. A dental, que é a língua toca atrás dos dentes superiores, né? Então, t. As velares, que é lá no véu palatino lá atrás, né? Lá aqui no começo da garganta. Então, k. Aí você tem as vozeadas, essas são as desvozeadas, porque vozeada significa que as cordas vocais não vibram, elas ficam mais abertas. Então, eu digo p, não tem tanta vibração. Agora, b, as cordas vocais se fecham, aí a vibração já começa aqui. B, d, g. E você tem as desvozeadas aspiradas, né? Além da desvozeação, vai ter também um sopro a mais de ar. Então vai ser k. Ou numa versão mais aspirada, né? Seria assim, uma coisa assim, tipo f, e ou he. Tá dando para entender? Aí você tem as duplas, né? Que seriam z, ou zd, ks, E aí que ele vai dizer, as oclusivas seguidas, né? Deixa eu aqui diminuir aqui. Oclusivas seguidas por um sigma, né? B, p, h, vai dar ps, d, z, ou t, Então, olha, a zeta é considerada uma dental para esse fenômeno aqui. Quando você segue, né, o delta, o zeta, o theta ou o tal por uma sigma, essa vogal aqui cai. Melhor, essa consoante aqui cai. Essas consoantes caem diante de um sigma.
Então, muitas pessoas vão defender por isso que não podia ser zeta, de zeta, não podia ser delta, sigma. Tinha que ser sigma, delta. Porque o delta, quando tem um sigma logo depois, o delta desapareceria, ficaria só o sigma. Então, esse é um dos argumentos. Aí a pontuação, deixa eu aqui, a pontuação do grego é semelhante à do português, mas é diferente porque você tem esse ponto acima da linha, né? Que é chamado de ponto alto ou ponto médio, e que ele é equivalente ao ponto e vírgula ou a 2 pontos. Então, ele às vezes ele faz uma divisão, né, entre outras divisões que aparecem vírgulas, e às vezes ele tipo introduz uma fala, né, por exemplo, uma lista, alguma coisa assim, né? Esse ponto médio, ponto alto. Enquanto que o ponto e vírgula é usado para fazer uma pergunta. É o sinal de interrogação do grego moderno, inclusive. Os gregos modernos não usam tanto o sinal de interrogação. Eles vão usar mais ponto e vírgula, né? Como sinal de uma pergunta. Tudo bem? Mas não havia essas divisões no século V a.C. Tudo isso aí são divisões que vão surgir depois, na Idade Média, né? Quando você começa a fazer, né, edições, né, copiar os textos, né? Em 2 períodos, na verdade. As coisas vão começar a surgir nessas divisões lá no Egito, né, na Alexandria, e durante a Idade Média, né, quando esses textos vão sendo repassados. Aí você tem 3 acentos, o acento agudo, o acento grave, o acento circunflexo, que eu meio que já falei hoje. Você tem aqui essa tabelinha de transliteração. Como é que você translitera? Como faz a conversão, né, das letras gregas para as letras latinas? Alfa, o alfa vai ser o A, beta vai ser o B, gama vai ser o G, delta vai ser o D, Y vai ser o E, zeta vai ser o Z. Então, às vezes, a pessoa, quando ela toma partido, ela vai botar, nem vai botar só o Z, vai botar o DZ, para poder mostrar, não, olha, se pronuncia com DZ. Mas pouca gente faz isso. A maioria das pessoas bota só o zeta. O eta, normalmente você bota um E com um macron em cima. A sociedade, né, de literatura bíblica faz isso. O theta, né, você põe, né, o TH. O iota, põe o I. Perceba que o iota não tem pingo, a diferença do I. Né? Perceba como ele é diferente. Kappa, você põe o K. Lambda, põe o L. Mi, você põe o M. Nu, você põe o N. Xi, você põe o X. Quase ninguém bota KS. A maioria das pessoas põe só o X. Ômega, você põe o O. Pi, você põe o P. Rho, você põe o R. Sigma, aí você tem os 2 sigmas, né? Você sabe, o sigma lá como é inicial, o sigma final. E aí você tem sempre o S. O tal, põe o T. O Y, às vezes você coloca o U, principalmente quando ele é semivogal. E quando ele é só vogal, você coloca o Y, normalmente. Ou quando ele aparece em ditongos. O único que talvez tenha uma certa dúvida é o Rios, né, que é o filho, né? Você pode querer colocar, né, o U, né, no lugar do Y. Normalmente quando o Y aparece sozinho, você coloca um Y. Quando ele aparece, né, no ditongo, você coloca um U. O Ki, normalmente você põe o PH, o Ki, normalmente você coloca um CH, mas você pode colocar também o KH. O Psi, você põe o PS. O ômega, você coloca um O com um macro, o sinal do macro em cima, para dizer que é longo. Tá dando para entender, gente? Aí aqui, ó, algumas instruções aqui, olha, sobre como desenhar as letras. Olha, quem não aprendeu, pratica as letras. Me manda uma foto, ok? Da sua prática das letras. Eu não recebi ainda nenhuma tarefinha. Eu acho que você talvez não tenha entendido qual era a tarefinha. Então, olha, eu vou relembrar aqui qual é a tarefinha. A tarefinha
ela começa nessa parte aqui, ó, tá vendo? Tem uma lista de palavras aqui, ó, tá vendo? Aí que diz assim, ó, copie, tá vendo aqui, ó, copie as palavras gregas em uma folha de papel, escreva a transliteração de cada palavra e forneça uma palavra derivada de cada uma. Então, isso aqui você pode tentar fazer realmente. Pega uma folha de papel, você escreve essa palavra, você translitera ela para o alfabeto latino e você tenta colocar uma palavra que seja um cognato, né, no português ou no inglês do lado. Vocês estão entendendo? Isso tudo. Faz uma folha de papel e me manda uma foto pelo WhatsApp, pelo e-mail. Tudo bem? Aí aqui, ó, também, olha, diz, ó, copie os seguintes nomes, pratique a pronúncia imitando seu professor e escreva a grafia padrão de cada nome. Então, você vai aqui copiar o nome, você vai escrever do lado Zeus. Você vai copiar aqui Hera, você vai escrever Hera. Atena, você vai escrever Atenas. Perdão, Atena. Apollon, você vai escrever Apolo. Artemis, você vai escrever Artemis. Poseidon, você vai escrever Poseidon. Afrodite, você vai escrever Afrodite. Hermes, você vai escrever Hermes. Hephaistos, você vai escrever Hefesto, ou Hefaisto, né? Ares, você vai escrever Ares. Dionysos, você vai escrever Dioniso. Deméter, você vai escrever Deméter. E aí vai. As musas, as graças, as parcas, você vai fazer dessa maneira. Então, pratica a leitura da seguinte passagem grega imitando seu professor, depois copia as duas primeiras frases. Então, você pode copiar aqui, ó. Rodicaiópolis Atenaios estin, oikei de Rodicaiópolis ukentais Atenas, alain tois agruis, autorgos garestin. Você vai escrever tudo isso no caderno. Georgei ton clerum, caiponei entois agruis. Aí você escreve até aqui, e aí você translitera, ele está pedindo para transliterar também. Não, só copiar. Que seria o primeiro atividade. Eu não recebi, ninguém fez isso ainda. Ninguém fez isso. O Michael é porque está fazendo de novo o curso, mas vocês aí que estão alfabetizando pela primeira vez, tentem fazer isso. Pratica, gente. Não saiam do curso sem ter feito essa oficina. É uma coisa mecânica, tá entendendo? Copia os nomes, translitera. Quer falar alguma coisa, Ronald? Não, eu fiz, eu só não transliterei, porque eu fui fazendo lendo. Aí, mas mesmo assim, o senhor acha conveniente transliterar? Ou se eu tiver reconhecendo? No começo, é só para me provar. Quando você translitera, você me prova que você reconhece a letra. Ok, maravilha. Mando depois. Não é depois. para ficar só o tempo todo transliterando, não. É só para você me provar que, tipo, você sabe que aquela letra é aquela letra. Tá. Que não é outra letra que se parece com aquela letra. Beleza. Viu? Então, é a dica que eu dou aqui para vocês. Aí tem uma cronologia bonita aqui para a gente ver aqui, né? Dei uma lida. Pronto. Aí onde eu estava? Sim. Aí eu fiz esse material aqui para vocês. É um material não está perfeito. Vocês podem editar, podem dar uma melhorada nele. Tá entendendo? Aí, tipo assim, outra coisa. Aí eu já mostrei como é que translitera. Aí, ele aqui, por que eu botei só os textos até a 5? Porque a gente até fevereiro, né, vai ver só esses textos aqui. A gente vai ver também alguns textos, trechinhos do Novo Testamento e uns trechinhos de poetas gregos, mas é pouca coisa, né? Vai ser original, né? São trechinhos originais. Isso aqui tudo é adaptado, né? Os outros trechos eu não botei. Aí o que foi que eu fiz aqui para vocês? Eu pensei assim na minha cabeça. O que a pessoa vai querer? Então, a pessoa vai querer ler isso aqui, né? Mas, tipo, ela está aprendendo ainda a transliterar. Então, ela tem que ter muitos exemplos, né? A pessoa precisa de exemplos. Então, eu dei aqui exemplos, muitos exemplos. Você vai pegar aqui, né? Ó, tem um texto, vai ter a transliteração do texto, vai ter uma tradução em inglês e vai ter uma tradução em português, que é mais uma tradução feita
como é que eu fiz isso aqui? Tá entendendo? Assim, existem várias edições do Atenas. Vocês estão entendendo? Existem várias edições do Atenas. Eu estou usando a terceira edição, mas eu também estou usando, de alguma maneira, a primeira e a segunda também como apoio, porque é difícil de encontrar material para a terceira edição. Então, o que eu fiz foi copiar, né, o texto, e aqui essas traduções, elas são do livro do professor da primeira edição, ou da edição, eu não sei se é da primeira edição ou da edição do Reino Unido, pode ser que seja um dos dois. Aí o que acontece? Então, eu não inventei essa tradução aqui, foi os autores do livro que, quando eles pensaram em fazer esse texto, eles montaram o texto e botaram nessa tradução aqui, seria tipo o gabarito, né, da tradução em inglês. Vocês estão entendendo? Aí aqui, logo abaixo, tem uma tradução. Como é que eu montei esse materialzinho? Então, eu copiei, né, de uma outra pessoa, um material de outra pessoa que tinha digitado o texto baseado numa edição italiana, que tinha copiado, colado, feito, né? Então, eu modifiquei, né, esse texto para parecer com o texto que tem na terceira edição. Antes estava igual o texto que está na edição italiana. Aí eu modifiquei para ficar igual o texto que está na terceira edição. E aí eu transliterei usando aquele site, fiz uma transliteração automática. E aí depois eu peguei a tradução lá do texto que está lá na primeira edição, que é do livro do professor, lá da primeira edição, ou da edição, como é o nome? Do Reino Unido. E aí eu traduzi automaticamente do inglês para o português, usando o Google Tradutor, e aí eu fui editar essa tradução para resolver, assim, tipo, não, mas essa tradução aqui não ficou boa, não ficou como o vocabulário do livro é. Ou tipo, essa tradução aqui, ele fez uma tradução muito, não está literal, está uma tradução mais interpretativa. Então vai estar todo misturado assim, a tradução não está boa, vocês estão entendendo? Mas já ajuda a você fazer uma leitura rápida. Você quer ler rapidamente esses textos todos? Leia rapidamente. Por rapidamente, o que eu estou pensando que você vai fazer? Que você vai ler pelo menos um texto por dia. Vocês estão entendendo? Eu estou pensando assim, que você vai parar todo dia, meia hora, durante a semana. Eu sonho muito, gente. Eu sou sonhador. Eu sou muito idealista. Sou professor, né? Eu acredito muito nas pessoas. Então, eu penso na minha cabeça que você vai parar todo dia e vai ler um desses textos. Entendeu? Você vai parar meia hora, sei lá, e vai ler um desses textos. E vai parar para ouvir a minha gravação de eu lendo isso aqui. E se você quiser, você pode até gravar a sua própria voz lendo o texto para mim e vai me mandar de volta, você lendo o texto. Vocês estão entendendo? E aí, para ajudar isso, tem aqui uma transliteração e tem uma tradução em inglês e uma tradução em português, para dar uma noção do que está sendo dito ali no texto. Vocês estão entendendo ou não? Dúvidas sobre como usar esse material? Mas ele vai ajudar se você tentar fazer isso diariamente, né? Para você pegar o ritmo. Dúvidas, Ronald? Não, tranquilo. Tranquilíssimo. Isso. Então, então vocês aqui, então, aí aqui, tipo, outras coisas, assim. Então, você vai pegar, você vai ler. Alguém aqui já... Maicon, fora o Maicon, alguém já consegue ler? Quem é que está presente hoje aqui? Eu consigo ler. Consegue ler? Mais alguém? É o Ronald, o Maicon. Quem é que já consegue ler? Ler, eu quero dizer decodificar as letras. Decodificar as letras. Transformar as letras em som.
Pode responder no chat. O Delcides pode tentar. Então, Delcides, você quer tentar ler o primeiro texto para mim? Voz alta aí. Certo. O primeiro trecho vai até onde? É o parágrafo todo aqui? Isso. Isso, pode ser. Tá certo. Então, Rodicaiópolis, Athenaios estin, oikei de Rodicaiópolis, uc entais Athenais, alá entois agrois, autorgus gar estin, Georgei tom, cleron kai ponei, entois agrois, calepos de estin robios, rogar cleros esti micros, macros de roponos, aei ponei rodicaiópolis, kai polax, stenazde kai legei, Ozeu, calepos estin robios, apenantos gar estin roponos, micros de rocleros, caiu polum citon parequei, alá isquiros estin antropos, cai aoquinos, polax cairei, eleuteros gar esti cai auturgos, filei de ton oikon, kalos gar estin rocleros kai citon, parequei pulum alá ricanon. Bom, muito bom. Você está muito, muito bem alfabetizado. Assim, uma coisa assim, eu achei muito bom. Assim, teve um momento assim que eu acho que vai chamar a atenção, que é nessa palavra aqui, aperantos. Você está vendo? Aperantos. Sim, sim. Depois, quando você for ver a gravação, você vai perceber que teve só mais nessa palavra aqui que eu acho que você disse apenantos, alguma coisa assim, mas que foi um pouco diferente. E, assim, outras questões assim foi a questão de acentuação, sabe? Mas, assim, que ninguém sabe, assim, exatamente como isso era pronunciado. Se isso era realmente, se era assim, subia, descia, intensidade. Você pronunciou muito bem, mas, tipo, às vezes você não pronunciou assim as sílabas que têm um acento gráfico como sílabas tônicas. Então a ideia da nossa pronúncia acadêmica é tipo onde tiver um acento, você tenta pronunciar aquela sílaba mais forte. Quando tem dois acentos numa palavra, você pronuncia o último mais forte. Vocês estão entendendo? Por exemplo, onde é que tem aqui dois acentos? Deveria ter, tipo, Atenaios. Estão vendo dois acentos aqui? Se não tivesse esse acento aqui, você pronunciaria Atenaios. Atenaios. Essa palavra, normalmente, sozinha, ela vai ser pronunciada Atenaios. Mas aí, como ela está em cestim, esse cestim se apoia. Então, você vai pronunciar assim, Atenai Ocestim. Atenai Ocestim. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Perceba que essa palavra não tem acento. Estim não tem acento. Então, ela vai ser pronunciada se apoiando nesse acento aqui. Então, esse acento aqui, ele vai aparecer porque essa palavra perde o acento. Então, Atenai Ocestim. Atenai Ocestim. Se pronunciar dessa maneira. Até, e eu também não estou pronunciando também a aspiração muito bem. Assim, Atenai Ocestim. Atenai Ocestim. Mas a sua pronúncia foi muito boa. Você reconheceu as letras. Mostrou que você reconhece as letras. O único momento que deu uma enganchada foi no apera. Mas muito bom. Alguém mais aí quer se arriscar e dar o show pra gente? Ronald, quer tentar ler pra gente? Posso tentar. Ótimo. O mesmo? É o mesmo, que é o primeiro texto, né? Estamos treinando, né? Bastante.
ho Dikaiópolis Athenaios estim. Oikei de ho Dikaiópolis huk entais Athenais hala entois agrois autorgos gar estim. Georgei hun ton kleron kai ponei hentois agrois calepos de estin hobios hogar kleros estin micros macros de ponos hai hun ponei ho Dikaiópolis kai polakis stenasei kai legei hoseu calepos estim hobios aperantos gar estim hoponos micros de ho kleros kai hun polun siton parekei hala iskyros hestin ho pantheropos kai haugnos polakis hun kairei eleuteros gar hestin kai autorgos filei de ton hoikon kalos gar hestin ho kleros kai siton parekei hun polun halak ikanon. Bom, muito bom, muito bom. Depois você dá uma olhada aqui. Não sei porque o aperantoso foi de novo. Pronunciou aperantoso, eu não sei o que foi. Não sei. Porque o Ró não confunde, né? Tem umas que confundem, o Ró não. Mas na hora de sair errado. O Ró, você poderia confundir com P, né? Apêpantos, uma coisa assim, mas é estranho. Aí aqui teve, quando chegou em antropos, você teve... o teta me travou. E então, aí é no teta e algumas outras que confundem. Não, é difícil. Quando você não conseguir, deixa para lá. Antropos. Fala como se fosse português e vai. Você tá entendendo? Não para. Porque senão você está lendo para as pessoas, né? Mas se você aportuguesar, ninguém vai estranhar. Tá entendendo? Mas o que você vai perceber, não, ele está portuguesando, tudo bem, deixa para lá. Você não pode trocar completamente a letra, tá entendendo? Tipo, o teta pode virar um T na pronúncia, mas não pode virar alguma outra coisa, uma gaguejada, alguma coisa assim, porque senão as pessoas vão estranhar. Tudo bem, gente? Vocês estão entendendo? Tem certos níveis que são aceitáveis. Na pronúncia acadêmica, se você estiver fazendo uma apresentação e tudo mais aí. Viu, gente? Há mais alguém que quer ler mais uma vez? Tem alguém aí que queira treinar a pronúncia? Amanda participou muito na aula passada. Quer tentar ler, Amanda? Amanda parece que está com a internet ruim. A Amanda está dizendo que não se sente preparada. Deixa para a próxima. Mais outra pessoa, gente, que quer treinar? Maicon tá aí? Maicon tá aí, Maicon? Tô sim, Gilson. Faz uma leitura aí pro pessoal. Você tem que se garantir aí, viu? Essa aí Pessoal, deixa eu só explicar uma coisa. Eu cursei grego há muito tempo atrás, acho mais de uma década, né? E estou voltando agora a cursar o grego. E aí, assim, eu tenho umas dificuldades com as letrinhas, eu já avisei aqui, né? Por exemplo, o Ômicron, a gente pronunciava aberto, né? E agora a gente está adotando uma pronúncia fechada, né?
o ômega era fechado, agora a pronúncia adotada é aberta. A mesma coisa para o zeta e para o epsilon. Então, às vezes dá uma travada, assim, porque a gente está tentando pronunciar, né, conforme a pronúncia que está sendo adotada no curso, e a gente trava por conta disso. Então, se eu me enganchar, é sobretudo por isso. E que também estou enferrujado pra caramba. Mas vamos lá, então. Rhodicaiópolis afenaios estin, poikei de Rhodicaiópolis uquentais afenaios ala entois, agróis, autorgos garestin, Georgei ton, cleron kai ponei, rentois argóis, agróis, halepos de estin robios, rogar cleros estin micros, macros de roponos, aieium ponei, Rhodicaiópolis kai polakis, stenatzei kai legei, Rodzeu, halepos estin robios, aperantos, garestin roponos micros, de rocleros kai, upolin citon, parexei, ala ixiros estin, hoanthropos kai alkinos, polakis on hairei, eleiteros garesti kai autorgos, pilei denton oikon, kalos garestin hokleros kai siton, parechei, ou polin ala ikanon. Desculpa aí, galera, o barulho ao fundo, é a criançada brigando aqui. Não, foi ótimo, Mike, foi ótimo. Mais um exemplo aí, gente, para vocês aí. Todo mundo aí, uma coisa assim, né? Fazendo aqui um. Não se confunda. Assim, não se confunda, gente, também com. Às vezes vai aparecer uns macron aí. Não, deixe para lá os macros. Os macros só são didáticos. Às vezes eles importam, às vezes não. Quando vocês virem um macro aí, e eu também não consigo fazer, que nem no livro, fazer a combinação dos acentos com os macros. Não consigo, não tenho a, a habilidade de digitação ou a fonte necessária para poder combinar os espíritos com os macros. Então, vai ter uns macros aí que às vezes eu não vou conseguir colocar. Então, se você olhar lá no livro, né, o PDF do livro em inglês, você vai encontrar, talvez, né, os macros mais colocadinhos em lugares onde eu não consegui colocar. Tudo bem? Só às vezes é que eles vão ser importantes. Quando eles forem importantes, eu vou chamar a atenção na aula de gramática e dizer, olha, esse macro aqui era importante por isso, né? Mas tudo bem? Então, deixa eu ver aqui uma coisa aqui. A gente tem meia hora ainda. A gente pode dar uma lida aqui num outro texto, né? Então, aqui, olha. Então, o primeiro texto... Vamos tentar ver aqui essa traduçãozinha, né? Aqui, ó. Rhodicaiópolis. Rhodicaiópolis Athenaios estin. Oikei de Rhodicaiópolis ukentais Athenais. Alá em tois agrois. Autorgos garestin. Começando aqui a primeira frase. O Diciópolis ateniense é. Então, o Diciópolis é um ateniense. Né? Oikei de Rhodicaiópolis. E esse D aqui, né, você pode dizer assim, I ou mais, né? E o Diciópolis mora, né, ele habita, né, aonde? Ukentais Atenais. Não em Atenas, não nas Atenas, em Atenas, né? Atenas é uma pluralício, né? Uma palavra plural, né? O nome da cidade de Atenas. Então o artigo vai estar no plural, tais Atenas. Você vai traduzir não em Atenas, né? Ou não mora em Atenas. Aqui está literalmente não mora o Diciópolis não em Atenas. Alá, mais ou porém, em tois agrois. Tois agrois está no plural. Seria nos campos. Mas você pode traduzir tipo no interior. Ele não mora na cidade de Atenas. Ele mora no interior, no campo. Vocês estão entendendo? Auturgos garestin. Esse gar, ele vai ser sempre, não vai ser a primeira palavra de
um conjunto, vai ser sempre a segunda. E aí ele dá a ideia de por isso, pois, com efeito. Às vezes você não vai conseguir traduzir como pois, às vezes você vai ter que traduzir como com efeito, em verdade, alguma coisa assim, né, para poder só dar uma conexão, fazer um conectivo. Então, Auturgos Garestin, pois ele é um agricultor, né, um fazendeiro, um agricultor independente, ele não trabalha para outra pessoa. Georgei ton kleron. Aqui começa outra frase. Georgei ton kleron, caiponei em tois agrois. Georgei ton kleron, caiponei em tois agrois. Então, ele, aqui continua falando do Diceópolis. Esse também ele sempre vai aparecer como segunda palavra de um conjunto, né? Se chama de pós-posto, uma palavra pós-posta ou pós-positiva. Às vezes você vai encontrar pós-positivo, mas não, é a palavra que aparece pós-posto. Georgei ton kleron, caiponei em tois agrois. Então, esse aqui você vai traduzir tipo assim, então, é uma conectivo, né? Vai seguir no tempo e vai seguir também como se fosse uma conclusão, né? Por isso, né? Então, assim, ele trabalha, ou ele trabalha não, ele cultiva Georgei, ton kleron é a fazenda, mas pode ser outras coisas também. É uma fazenda que ele herdou. Vocês estão entendendo? Então é como se fosse uma herança, é como se fosse o lote. É como na divisão das coisas, foi isso que ele recebeu. Vocês estão entendendo? É também como se fosse a sorte dele. A sorte que ele tirou na vida foi aquele pedacinho de chão. Vocês conhecem lá o Triste Vida, Morte e Vida Severina, né? A parte que te cabe neste latifúndio. Então é o clero. Tudo bem? Então, você às vezes vai encontrar clero ou derivados ou que vão ter esses outros significados de herança, de sorte, de parte. Vocês estão entendendo? Que vai dar para a gente o clero, né? O clero da Igreja Católica, né? Aí aqui, caiponei em tois agrois e trabalha. Ponei, você lembra de pena, né? É uma coisa que você tem que penar na vida, né? Penar. Ele pena, né? Ele não só trabalha, ele trabalha duro, trabalha com dificuldade, ele pena na vida. Ponei. Vocês estão entendendo? Um trabalho com esforço. Ponei em tois agrois. Então ele trabalha no campo, nos campos, no interior, né? Vocês estão entendendo? Calepos destin robios. Calepos destin robios. Calepos é difícil, duro, difícil, às vezes é rígido, né? Uma pessoa muito dura, uma pessoa muito rígida, né? Uma pessoa terrível, né? Às vezes tem também, às vezes a pessoa aumenta e bota terrível, mas se eles vão uma pessoa difícil, uma pessoa dura, né? Calepos destin robios. Quem é que é difícil? É a vida. Bios, robios. Lembra de biologia. Robios. A vida é difícil. Então, literalmente é difícil e difícil é a vida. Difícil é a vida e difícil é a vida. Mais difícil é a vida. Rogar cleros estime cros. Oi? Professor, só uma dúvida. O calepos, isso é um X ou é um K? É um ki. A letra. Não é um X. Não tem um X. É um ki. Você vai pronunciar ou como se fosse um som de K aspirado, assim, tipo calepos, ou se você for para uma pronúncia mais moderna, você vai pronunciar como se fosse uma aspiração, assim, raspando aqui. Calepos. Você está entendendo? Então, não é o capo aí. A letra. Não é capo. É o ki. É o ki. Existe uma fonte
onde o capa fica muito bonitinho, assim, como se fosse assim um xizinho também. Então tem um capa que ele é muito parecido com o ki, mas esse aqui, você percebe que o ki, esse aqui, ele vai até abaixo da linha. Vocês estão vendo que ele vai até abaixo da linha? Vai até, ó, debaixo aqui do A, debaixo aqui do ponto. Vocês estão vendo? Ele se desce até debaixo da linha. Deixa eu ver se eu acho que mostro para vocês aqui o desenho do Ki. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui o Ki, ó? Vai até, ó, até abaixo da linha, ó, que essa é a linha. Ó. Então, ó, o gama, o eta, o mi, o rho, o sigma final, o pi e o ki, todos eles vão abaixo da linha. Vocês estão entendendo? Tem uma partezinha que desce para baixo da linha. Deu para entender? Ótimo. Isso para a gente reconhecer, é alfabetização, gente. Pronto. Aí agora, eu estou aqui no calepos. Calepos não é difícil, né? Difícil é estim robios. A vida é difícil. Rogar cleros estime cros. Por que a vida é difícil? Pois a fazenda é pequena. Micros. Micros é o quê? Lembra de microscópio, é pequeno, né? A fazenda é pequena. É micro. A fazenda é micro. A fazenda é pequena. Macros de roponos. Macros de roponos. Aí ponos, aqui a gente tinha visto o verbo ponei, aqui a gente está vendo o verbo ponei, que era tipo trabalhar duro, penar, né? Penar na vida, né? Trabalhar duro. Aqui o ponos, né? É o trabalho duro, é a pena. Vocês estão entendendo? É a labuta. A labuta também é uma boa tradução, labuta. Então, o trabalho, o que o trabalho é? Macros. O trabalho é grande, o trabalho é largo, o trabalho é longo, demorado, né? Então, aqui, ó, a fazenda é pequena, mas o trabalho, pois a fazenda é pequena, mas o trabalho longo, trabalho largo, trabalho grande, demorado. Vocês estão entendendo? Macros, macros. Aei un, aei un ponei. Aei significa sempre, sempre. Aei, se lembra de íon ou éon. Vocês conhecem a palavra éon? Que a gente fala, né? Tipo uma eternidade, um éon, né? Um tempo. O tempo aion, tempo aion. Então aqui, ó, aei, né? É sempre, sempre. Sempre um. Então aqui esse um também lembra, é tipo um então, um assim, né? Pode ser uma coisa assim de tempo ou de conclusão, né? Então, então sempre ponei, aeium ponei, rodicaiópolis, caipolakis, stenasdei, cailege. Então sempre trabalho de Diceópolis, então sempre trabalha. E Polakis, muitas vezes, Polakis é muitas vezes. Lembra de polissílaba? Lembra? Muitas sílabas, né? Polissílabas. Então aqui, ó, Polakis é muitas vezes, Polakis, muitas vezes. Polar é muitas e quis é vezes. Então, muitas vezes, Polakis. Então, e muitas vezes, não, então ele trabalha sempre, né? O senhor sempre trabalha, sempre está sempre trabalhando, e muitas vezes, stenadzei, ele lamenta, ele geme, ele lamenta, cai legei, e diz, o que ele diz? Ó Zeu, ó Zeu, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Zeu, ó Zeus, ó Zeus. Calepos estin robios, a vida é difícil. Calepos estin robios. Aí, ó, aperanto, esse A é longo, né? Aperantos, não consegui colocar. Aperantos, então
sem fim, sem limite, sem limite, sem limite. Apeirantos significa sem limite, sem fim. Sem fim, pois, garestin, roponos, pois o trabalho é sem fim. O trabalho não tem fim, é sem fim, é sem limite. Micros de rocleros, e a fazenda é difícil, melhor, a fazenda é pequena, e pequena é a fazenda, e não, e cai o polin siton pareke, cai o polin siton pareke, e não muito alimento ou grão, pareke, fornece, dá, entrega, oferece. A fazenda não oferece muito grão, não oferece muito alimento, não dá muito alimento, porque ela é pequena, né? A fazenda é pequena e não dá muito alimento, ou e dá não muito alimento. O polincito, literalmente aqui na ordem, como está no grego. Não muito alimento. O é não, viu? O é o não. Espero que vocês tenham pego na aula passada. O, como não. Alá, então, porém, mais. Alá, escurosestim. Mais forte é Hoanthropos. Mas o homem é forte Hoanthropos. Hoanthropos é o homem, o ser humano, né? A pessoa, o indivíduo. Mas o homem é forte, o ser humano é forte. Estou falando do Ceocles. Esse indivíduo é forte. Cai alknos, alknos. Alknos tem esse A negativo também. Assim como aperantos tem esse A negativo, né? Aqui, alknos é como se fosse não preguiçoso, não medroso, não covarde. Ele não é covarde. Não, esse homem é forte e não covarde, e não preguiçoso. Ou seja, ele é trabalhador, ele é enérgico. O vocabulário de inglês vai ter enérgico, mas é isso. A gente, aqui no Ceará, a gente diz que esse cabra é corajoso, ele gosta de trabalhar. Vocês estão entendendo? Eu não sei se o pessoal aí do Rio Grande do Norte, ou sei lá, do Piauí entende, mas é isso aqui. É assim que a gente entende. Pois é, exatamente. Aí aqui é alknos, alknos. Então aqui o vocabulário em inglês vai colocar enérgico, né? Energetic. Polax kaire, polax kaire. Então, de novo, muitas vezes, então, assim, kaire, ele se alegra, kaire, kaire, ele se alegra muitas vezes, então. Por que ele se alegra? Eleuteros garesti, eleuteros garesti, caiauturgos. Porque, pois ele é livre. Pois ele é livre, cai auturgos. E um fazendeiro independente, um agricultor independente, né? Ele é livre e fazendeiro. Por isso que ele se alegra. Pilei de tonoico. Ele ama, lembra de filosofia, lembra de filantropia, né? Do amor, né? As pessoas, né? Cinéfilo, né? Então, fileia, que é o verbo, né? Amar, né? Gostar. Ama, gosta. Tonoikon. Tonoikon, aqui é a casa, o lar, né? Tonoikon. Aí dá pra gente economia, mas é uma variação muito indireta, né? Porque esse oi aqui, né? Vai passar pelo latim, né? Vai virar um eco, né? E no grego moderno você vai pronunciar icon, né? Você vai se pronunciar como i. Aí, por exemplo, no inglês é economy. Escreve com E, mas pronuncia i, economy. Mas a nossa é economia, né? Que seria a lei da casa, né? A economia, né? Você tem que administrar a casa, tem que fazer a economia. Kalos garestin hokleros. Kalos garestin hokleros. Pois, né? Pois bela é a fazenda. A fazenda, hokleros. A fazenda é o quê? É bela. Bela é o bom para os gregos. Então, em algum momento, essa palavra kalos vai dar a ideia de bom. Então, lá na Grécia, se você pergunta, como é que você diz que está tudo bem? Você diz, olá calá, tudo está bem, tudo bem. Se alguém chega para você
e diz assim, ticanes, ticanes, tipo, como é que você está? Você vai responder, calá, calá. Você está entendendo? Aí, kalos garestin rocleros, caiciton pareque. E então a fazenda, pois a fazenda, né? Por que ele ama, né, a sua casa? Porque a fazenda é bela, bonita, né? E dá alimento. Caiciton pareque. Fornece e oferece alimento. O polin alá chicanon. Não muito, não muito. Polin, lembra de polissílaba, né? Lembra que apareceu também, porque esse lambda, às vezes, ele aqui é meio irregular, né? Esse polino, a gente viu, né? Em polax, né? 2 lambdas, né? Polax, aqui tem um lambda só. Polino. Depois a gente vai ver esse adjetivo aqui. Significa muito, né? Muitas. Então, a fazenda, ela não fornece, não oferece muito, muito alimento, né? Ela oferece alimento, não muito. Alá, ricanon, ricanon. Mas suficiente, bastante. Ricanon, ricanon. Alguma dúvida, gente? Lembre que a gente aqui está tentando alfabetizar. Teve alguma palavra que chamou a atenção de vocês? Alguma coisazinha de pronúncia que vocês queiram perguntar agora? Estou dando a oportunidade, viu, gente? Perguntem, perguntem. Depois vocês aí vão estar tendo com dificuldade porque não perguntou, não tirou a dúvida. Eu não mandei o link para fazer a chamada, né? Mas acho que eu vou mandar o link agora. Professor, essa palavra aí antes de Alá, Alá, né? É a antepenúltima. Uhum. Pareque? Não, no final, é antes de... Essa? A terceira, a antepenúltima. No final do texto já, no final. Tem Ica. Ó. A antepenúltima palavra. Isso. Canon, Alá, Pauline. Sim, o que tem a palavra? A pronúncia dela. Não entendi. Pauline, Pauline. Pauline. Olha, você pode puxar para o U ou para o I. Porque é para ser um U francês. Assim, U, U, U. No grego moderno, isso virou um I. Então é Pauline, Pauline. Okay. Mas, para a gente, na pronúncia reconstruída, você vai dizer Pauline, Pauline. Você vai puxar ou como se fosse para um U ou como se fosse para um I. Pauline. Faz o biquinho de U e fala um I. Pauline, Pauline. Okay. Tá dando para entender? E aí, professor, só complementando a dúvida do colega ali, a transliteração, eu fui transliterar aqui o que eu havia escrito e fiquei na dúvida justamente aí. A transliteração fica como? Um U com trema, um I? Ah, sim, a transliteração. É porque existe uma diferença entre transliteração e transcrição fonética ou figurada, né? Aham. Então, na transliteração, normalmente você vai colocar um Y. Vocês estão vendo? Não? Um Y. Tá. Na transcrição fonética, utilizando o alfabeto fonético internacional, como ele é hoje em dia, também é com Y. Com Y. Mas, se você vai fazer uma transcrição fonética figurada, aí você pode colocar um U com a trema em cima. Que aí você vai dizer, não, é aquele mesmo som do alemão, que lá no alemão você coloca o U com trema. É um laut. Tá, entendi. Valeu. Todo mundo aí entendeu? Então eu mandei aí o link aí no chat da presença. Vejam se é esse link mesmo e está funcionando, se eu não peguei o link errado.
E aí vocês coloquem a presença de vocês, Abriu viu, gente? aqui pra mim. Tá todo mundo dando certo aí? Eu acho que eu vou encerrar a gravação